Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Porque Assisto Filmes. E hoje eu não vou falar de filmes, eu vou falar de uma outra arte. Vou falar de quadrinhos. Inclusive esse personagem, como vocês já viram na capa, que é o Capitão América, eu confesso a vocês que eu tinha uma visão bem preconceituosa sobre ele. Porque os quadrinhos que eu tive acesso dele era voltado mais para aquela visão do personagem patriótico que lutava pelo Estado e que servia apenas como uma força americana para mostrar como eles têm poder. Porém, eu admito a vocês que foi depois das adaptações da MCU que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre o Capitão América. Comecei a ler outros quadrinhos e vi que o conceito do personagem vai além do Steve Rogers. Existe uma motivação, um senso de liderança e de paz e de honestidade por trás do próprio conceito do Capitão América que vai muito além de um único homem. E foi pensando nisso que eu resolvi separar 5 quadrinhos do Capitão América que eu particularmente gosto muito e que mostra uma outra visão do Capitão América que, se você gosta do personagem, você vai ficar ainda mais apaixonado. E se você não gostava, com certeza você vai mudar sua visão sobre ele. E se por acaso você chegou nesse canal agora e já gostou da ideia desse quadro, já chega aqui embaixo, deixe sua curtida, aproveite e se inscreva também, que você ajuda na movimentação desse canal dentro do YouTube. E não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que é fã do Capitão América, ou até mesmo deseja ele conhecer mais a fundo, além do que foi mostrado dentro do universo da MCU. Capitão América, o Homem Fora do Tempo. Essa é uma minissérie em 5 edições que foi escrita por Mark Howard e ela reimagina os eventos que levaram o descongelamento do Steve Rogers no presente. E toda a história foca nas dificuldades do próprio Steven em se ajustar ao mundo moderno, destacando sua luta para entender a cultura e toda a tecnologia atual. E além disso, o que é legal é que a narrativa se aprofunda bem a solidão do Capitão América e a sua sensação de deslocamento. E os leitores, quando estão lendo isso, diretamente ligam com o trauma da perda do seu melhor amigo, o Bucky, e de todos os amigos que ele conheceu durante a própria Segunda Guerra Mundial. E além disso, o Tony Wade, dentro dessas 5 edições, explora a relação que o Steve teve com Tony Stark, mostrando todo o conflito de valores entre os dois, algo que remete também a um outro filme que é o Guerra Civil. É um quadrinho bem interessante, bem subestimado, poucas pessoas costumam comentar sobre ele e essa obra consegue oferecer um olhar bem íntimo sobre a vulnerabilidade do próprio Capitão América, que acaba contrastando com sua imagem usual de um herói inabalável. Eu coloquei ele primeiro na lista porque aqui já começa a quebrar aquela imagem mais patriótica do homem que nunca sente a dor. E essa escrita aqui do Mark Waid mostra muito bem isso. Capitão América Patriota. Essa também é uma outra minissérie de 4 edições escrita por Carl Castle, que se concentra em Jeff Macy, um dos substitutos do Steve Rogers como Capitão América. E é uma série de quadrinhos interessante porque ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando o Macy, anteriormente conhecido como o Patriota, assume o manto do Capitão América. E isso é que faz com que a história seja bastante única, não somente por não ter Steve Rogers como personagem principal, como protagonista, e sim porque oferece uma perspectiva diferente sobre o próprio legado em si do Capitão América. E o Jeff Macy, que não tem o super soro do super soldado, acaba lidando com a pressão de viver à altura do ideal que o Steve representava. E isso é muito legal de ver. Fora algumas questões éticas envolvendo pontos mais raciais, que faz com que a trama seja bem interessante. E além disso, tem uma carga mais pessoal e profissional, lidando com a própria moralidade e o peso de ser um símbolo nacional, mesmo que ele não tenha todas aquelas vantagens que o próprio Steven teve. É uma série bem interessante, que passagens lembra um pouco do que foi visto em Falcão e o Soldado Invernal, e mostra o impacto do manto do Capitão América em qualquer um que seja, mesmo não tendo as suas habilidades sobre-humanas. Isso é feito aqui de uma maneira magistral. É um quadrinho bem interessante para quem gosta do conceito em si do Capitão América como figura representativa e não somente como um homem que está por trás daquele manto patriótico. Capitão América, Verdade, Vermelho, Branco e Negro. Essa também é uma outra minissérie com 7 edições que foi escrita por Robert Morales e desenhada por Kyle Baker. E uma série de quadrinhos bastante controversa porque reimagina a origem do Capitão América, revelando que antes de Steve Rogers, o governo dos Estados Unidos testou o soro do super soldado em soldados afro-americanos. Ou seja, existe um quê de ganância governamental
que mostra que o fator desumano sempre esteve presente. Tanto que esse olhar é visto em cima do personagem do Isa Bradley, um dos sobreviventes desses experimentos que se torna um precursor do próprio Capitão América. É um quadrinho muito bom, outro bastante subestimado, que aborda questões raciais e éticas, explorando o custo humano dos experimentos científicos e do próprio racismo institucional. A narrativa é bem poderosa, é emocionante e destaca bastante o heroísmo do Bradley e a injustiça que ele e seus companheiros enfrentaram diante daquela época. É uma leitura essencial para entender a complexidade e a profundidade, mais uma vez, do Capitão América, ao que remete um pouco o conceito de homem fora do tempo do próprio Capitão. Capitão América Branco. Essa é outra minissérie muito boa de 6 edições, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale, um dos grandes nomes dos quadrinhos que nós temos. E a construção desse quadrinho é um pouco peculiar, porque ela é dividida entre preto e branca e momentos mais coloridos. E através desse detalhe, a história foca justamente na amizade do Steve Rogers e do Bucky Barnes durante a Segunda Guerra Mundial. E a narrativa é contada a partir das memórias do próprio Steven. E isso por si só já gera uma sensação bem reflexiva, principalmente porque você vê certas aventuras e o vínculo que ele tinha profundo com o próprio Bucky. É uma série de quadrinhos que não é tão antiga assim, ela já pertence à nova leva de roupagens em cima dos super-heróis da Marvel, mas também é bastante subestimada, porque oferece uma visão comovente e nostálgica da relação entre os dois personagens e de como você consegue criar uma camada a mais, principalmente se você gostava da relação dos dois e viu de como ela foi se modificando a partir das próprias adaptações da MCU. E o último quadrinho que eu selecionei aqui para abordar, que eu gosto bastante, que já é um pouco antigo, é Capitão América Sentinela da Liberdade. Essa já é uma série de quadrinhos que é um pouco mais conhecida e que mostra um olhar mais abrangente da vida do Steven Rogers como Capitão América. E as histórias exploram várias fases do Capitão, incluindo missões durante a Segunda Guerra Mundial e até as suas aventuras contemporâneas nos tempos atuais. O diferencial é que o foco das histórias são bem pessoais do Steven, mostrando que suas interações com as pessoas comuns são muito importantes e acabam influenciando muito a forma com que elas enxergam a própria vida. E ao longo das edições você percebe que muitos temas aqui são abordados, como o sacrifício, o dever e a busca incessante do Steven pela justiça e até pela própria liberdade. É um outro HQ que eu gosto bastante, que oferece uma visão muito rica e multifacetada do personagem e que em vários momentos dá destaque ao próprio Soldado Invernal, que se você gostou desse personagem, independente do lado que ele estava, aqui você consegue ter mais camadas da visão que ele tem sobre o próprio mundo. É muito interessante. E é isso aí, gente, finalizando mais um vídeo de hoje, 5 quadrinhos para conhecer que o Capitão América vai além de um único homem. E hoje em dia eu tenho uma visão muito positiva sobre ele, talvez seja um dos meus personagens que eu mais gosto do universo da Marvel. Minha camisa mesmo não nega isso, né? Inclusive a ideia desse quadro aqui, que só tem 2 vídeos, né? Tem um do Superman, que se você não assistiu, eu aconselho que você assista, e agora esse do Capitão América. Eu acho bem interessante. Se vocês gostaram e querem que eu continue, já ponham suas opiniões aqui nos comentários. O que é que vocês acharam da ideia desses 5 quadrinhos que são diferentes do mainstream, né? Dessa mídia em questão. E me indiquem também personagens que seriam legais ver o lado, digamos, B deles, né? Isso é uma opinião de vocês aqui nos comentários. E como eu falei inicialmente, se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar aquela curtida que você ajuda na movimentação desse vídeo dentro do YouTube. Compartilhe com aquele seu amigo que é fã do Capitão América ou deseja conhecer ele melhor. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder meus próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.